Olá, meus queridos, eu sou Dimitri Cosma. Eu também sou Dimitri Cosma. E este é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição nem frescura, em um podcast que tudo pode acontecer. E o tema do programa de hoje é bem diferente do que a gente costuma fazer. Elis Regina, vida e obra, certo? Sim. Meu pai é fã da Elis Regina e ele estudou a vida dela aqui, a vida, a carreira, e a gente vai falar sobre isso, né? Não, sem muita pretensão de estudar. Óbvio que eu andei verificando a discografia, ver quantos que ela tinha gravado, e tentei pensar algumas coisas interessantes, né? Então, vale falar que eu gostava sempre de música. Elis surgiu lá começou a cantar em 64, 65, eu era mais do que um adolescente, eu já tinha nessa idade, eu já tinha 17 anos, né? Era adolescente ainda, pronto. E já gostava muito de música popular brasileira, basicamente bossa nova. Mas o interessante é que eu cansei um pouquinho dessa história de bossa nova, né? Aquela... Não é mesmice, eu ainda adoro bossa nova. Mas se você pegar do ponto de vista de interpretação, né? O João Gilberto, Manara Leão, né? Sei lá, o Roberto Mendescal, é aquela interpretação fria, com o violãozinho, aquela vozinha pequenininha. Eu falei, poxa, eu gostaria de ter alguém mais vibrante, alguém que interpretasse mais. Né? Aí chegou Elis. Então chegou, estourou. O furacão. Calma. Meu pai já está sem freio aqui, já começou sem freio. Vamos com calma, deixa eu fazer a introdução antes. Eu fico meio entusiasmado, você me interrompe. Deixa eu falar aqui, fazer o jabá antes de começar o programa, aí depois a gente solta o freio de vez, tá? Então, Tá. Então eu vou falar que ela tem praticamente a minha idade, era um pouquinho mais velha hoje, se estivesse viva. Né? E o ruim, né, é que quando... Isso já é uma frase que eu inventei, né? Que quando a Elis canta, não canta, interpreta. Ninguém mais deveria cantar essa música, porque não tem mais graça. Olha aí. Vamos saber se é isso mesmo, durante o programa. Esse é um sentimento, né? Esse é um sentimento em função de ligações afetivas e gostava muito mesmo, né? Muito bom. E eu acho que... Calma. Meu pai já começou o programa, eu não fiz nem a introdução ainda. Calma aí. Tá bom. Você esqueceu. Eu já comecei. Já começou, calma. Bom, deixa eu fazer a introdução, depois a gente solta o freio de vez. A gente está disponível no YouTube, em vídeo, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, youtube.com/Dimitri Cosma, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você aproveita, você pode assinar também o podcast, por exemplo, no Spotify, você clica no coraçãozinho e você recebe os programas novos sempre quando tiverem, né? Você procura lá por Sem Freio Podcast, vai aparecer a gente, certo? Se você preferir também, você pode assinar nosso feed para ouvir onde você bem entender, no agregador que você bem entender. Os episódios novos são lançados todas as terças-feiras e a gente fala sobre assuntos dos mais variados temas. Hoje, por exemplo, é um assunto totalmente inusitado aqui no nosso canal, mas vai ser muito interessante, vocês vão adorar. Bom, você pode participar de algumas formas. Você pode escrever no nosso e-mail semfreiopodcast@gmail.com ou você pode fazer um comentário na própria página de vídeo do YouTube. Você comenta lá que a gente vai responder. A gente tem programas especiais que a gente responde os comentários também. De repente, tudo de uma vez, assim, porque para facilitar a coisa, eu acho que fica uma interação bacana também. É isso? Vamos então pro programa? Bora! Tá soltado o freio aqui? Freio de mão. Todo freio, soltamos e vamos embora. Ladeira abaixo. Eu queria falar, né, que eu já disse que eu era fã e não sei o quê, e que a ideia é que se vocês souberem alguma coisa de interessante para agregar nesse podcast, seria muito bom. Né? Eu procurei, acho que eu já falei isso, pensar algumas coisas interessantes, né? Uma coisa acho que devemos também notar, a gente vai falar não só da Elis Regina, vida e obra, mas a gente vai também contextualizar historicamente o mundo, o Brasil naquela época também. Então vai ser uma viagem no tempo boa.
Sim, até vocês vão ver lá na frente que a própria discografia de Elis, e eu concluí isso em função dessas leituras que eu andei fazendo, dessas pequenas pesquisas, né? Então, ela acho que vale o registro de Elis, porque além de ser, para mim, a maior cantora do Brasil, ela representou bastante coisa do ponto de vista político, social, né? Que quando a própria mídia não dava ênfase para isso daí. Então, nós vamos ver durante o que a gente falar no podcast, vocês vão ver que tem uma ligação muito forte com o contexto político, né? Ela parecia meio que, não era esnobada, ela parecia meio pernóstica, né? Que sabia tudo, que ela era mais ela, mas ela fez algumas coisas que nós vamos falar com vocês também. Nós vamos passar para vocês, né? Legal. Então, eu vou repetir, então. Nós vamos falar pouquíssimas coisas pessoais, porque não é isso que interessa muito, né? Tudo que for pessoal ligado à carreira vale a pena falar, né? A própria sequência, o próprio legado que ela deixou. Agora, um panorama da carreira de Elis dentro de um contexto musical e social, né? E, por último, nós vamos apresentar, eu estava pensando, como que eu vou resumir a carreira da Elis de uma maneira musical e que tem alguma ligação entre os períodos, dentro de uma cronologia. Então, a UOL lançou, quando a Elis completaria 70 anos de idade, se ela tivesse viva, a UOL lançou um álbum com uma discografia das partes dos contextos e dos tipos de músicas mais interessantes que a Elis lançou, procurando contextualizar e procurando definir cada época, né? Por isso que você falou em contexto uma coletânea. social. Uma coletânea. Isso. É uma coletânea. Então, a primeira coisa interessante, né? A Elis Regina é gaúcha, nascida em Porto Alegre em 1945, né? E morreu em 82, portanto, com 37 anos, é isso? Ela era bem nova, né? 37 anos de idade. E naquela época, né, os pais é que iam fazer os registros, né? O pai dela queria chamar queria que ela se chamasse Elis Carvalho da Costa, mas na época os escrivães do cartório lá não quiseram, falaram, não, Elis pode ser um nome de homem e de mulher, então precisa colocar um outro nome. Então ele pensou em Elisandra, em outros nomes, mas escolheu Elis Regina, então, e que ficou, e ela usou esse nome durante a carreira, né? Então é o nome dela mesmo. É o nome dela mesmo. Então, ela foi casada teve 2 casamentos, né? Ronaldo Bosco e Pedro Camargo Mariano. Nós vamos falar principalmente do Pedro Camargo Mariano lá na frente. E tem 3 filhos, né? Um com o Ronaldo Bosco, que é o João Marcelo Bosco, que ele faz hoje, ele está fazendo algumas produções. Ele não é músico, não, mas ele está no meio artístico também, tá? E com o Pedro, né? O Pedro Camargo, Pedro Mariano. Pedro Mariano. É isso? Pedro Mariano. Ele teve o Pedro, né? E a Maria Rita. Bom, o Pedro é um músico, é um bom músico, tem coisas interessantes, tem algumas coisas bem inovadoras, né? A Maria Rita é uma cantora que foi lançada agora não faz muito tempo, e eu fiquei muito chocado. Eu confesso que eu não consigo ouvir a Maria Rita cantar. Principalmente, ela entrou com uma imitação da mãe clara, né? Mesmo timbre de voz. Eu levei um susto a primeira vez que eu ouvi Maria Rita cantar, né? E o Pedro Camargo Mariano era o filho. E o pianista, o marido, era César Camargo Mariano, tá? Sim. César. Lembrei. A Maria Rita, aqui é sem freio, a gente vai para frente e vai para trás aqui. A Maria Rita,
você não conseguiu ouvir por quê? Por ela imitar, por você achar que não tem nada a ver? Não, é até que ela não canta mal, né? Eu acho que ela fazia uma boa imitação, mas não me senti confortável ouvindo, tá? Principalmente os primeiros discos dela, o primeiro especificamente, né? Não me lembro nem a música que era. Eu sei que eu falei, nossa, não ouvi e não gostei. Então é uma coisa pessoal mesmo, não tem nenhuma explicação lógica esse negócio, né? É que nem, por exemplo, quando morreu o Renato Russo, aí veio aquela banda Catedral, que inventaram imediatamente, lançaram um monte de disco, o cara imitando exatamente a voz do Renato Russo. Aquilo me dava ânsia de vômito, desculpa o termo, eu não conseguia, porque era assim, você via que era simplesmente um imitador, basicamente, né? Podia até imitar bem. Oi? Poderia até imitar bem, porém não tinha genialidade, né? Não tinha dá. nada a ver. Ele só imitava a voz, mas o resto não tinha nada a ver, né? E, não sei se é isso que você sente com a Maria não foi Rita. bem isso, não, porque a Maria Rita ela começou com músicas até parecidas, né? No lançamento da Elis, nós vamos ver lá mais para frente, né? Mas a Maria Rita, ela depois fez outras incursões por outros tipos de música que realmente aí não tinha nada a ver, talvez ela até querendo se despregar da figura da mãe, né? Talvez seja isso. Ela tem um peso muito forte nas costas, né? E as pessoas acho que exigem isso dela, que ela imite a mãe, que ela seja a nova mãe dela, né? Então, não deve ser brincadeira ser cantora e filha de Elis Regina, né? A mesma coisa que ser jogador de futebol e filho do Pelé. É mais ou menos essa comparação que eu faço, né? É complicado. Então, eu não sei se os ouvintes aí, os assinantes do canal, né, e do podcast, já assistiram alguma coisa. É uma coisa fantástica, né? Então, a presença de palco dela era uma coisa espetacular, ela dominava mesmo o palco, né? E é considerada a melhor cantora do Brasil nesse período aí. Para mim, começou em 1960, até hoje não apareceu ninguém, né? E interessante, tá? Assim, a gente tá em áudio aqui, seria muito legal a gente ouvir os samples das músicas, até pra gente comentar, né? Infelizmente, como a gente tá em várias mídias, tipo Spotify, Apple e tal, se a gente colocar a música, a gente vai ter problema. Então não vai ter jeito, a gente vai ter que falar sobre a música mais do que mostrar. Se a gente tiver que recitar alguma letra, enfim. O bacana é que quem não conhece a fundo a Elis, a carreira dela, vai poder trabalhar um pouco, desculpe, e ouvir, né? Existe, por exemplo... A gente vai dar sugestão aqui, né? Meu pai tomou água, por isso que eu falei em cima. Vai lá. Outro dia eu tava ouvindo o festival de 1967, né, que foi aqueles famosos festivais de música, nós vamos falar dele logo para frente. Então, Elis teve uma participação muito importante, muito intensa nesses festivais. E a crítica, na época, comparava, né, com ela, Fitzgerald, Sarah Vaughan e Billie Holiday, que ela teve um pouquinho de influência dessas americanas, né? De jazz e tudo isso. E me parece claro nas músicas e na interpretação dela, né? Sim. Então, me chamou a atenção, eu já falei isso, né? Que a Elis, a primeira fato que me atraiu na Elis Regina foi que ela teve que se descolar um pouquinho da bossa nova, em termos de presença de palco, de expressão e de extensão vocal, né? Que a bossa nova... Ela começou com a bossa nova e depois... Não, vamos devagar. Vamos devagar, que o começo dela é muito interessante, né? E ela teve muita influência, ela dizia isso em muitas entrevistas, da Ângela Maria, que era a cantora mais famosa da época, até 1960, né? Eu não gosto muito da Ângela Maria, não. Hein? Eu não gosto muito dela. Não. Bom, não gosto muito. É a música da época que ela cantava, né?
Ela, inclusive, no final da carreira da Ângela Maria, ela cantou algumas músicas modernas. A interpretação dela de Gente Humilde é muito legal. O pessoal não deve conhecer essa música, mas enfim, Bom, vamos para o começo de carreira, então. Vamos tentar ser então, um pouquinho linear, apesar de ser difícil. Vamos lá. Incrível. Em 1960, 61, fazia muito sucesso no Brasil Celi Campelo. Celi Campelo, ela foi lançada fazendo versões americanas do Toma um Banho de Lua, Estúpido Cupido, algumas músicas assim. E Elis foi lançada pela gravadora justamente para ser um cover de Celi Campelo. Um clone dela. Olha. Um clone. E eu não sei exatamente quando, mas a Celi abandonou a carreira logo depois. Então a gravadora usou a Elis como uma eventual substituta de Celi Campelo. Teve uma fase. Então, as primeiras músicas dela são as musiquinhas clone. Isso. A primeira coisa que ela gravou, pra você ter uma ideia, chamava Viva a Brotolândia. Olha só. 1961. Né? Gravou. Só um parênteses aqui. Tudo que a gente comentar de nome de música, influências e tal, estão no post. Então, facilita para vocês também pesquisar. Se você quiser ouvir o Viva Brotolândia, tá lá no post para você lembrar e pesquisar. Então era uma mistura de... Era um cover da Celi Campelo mesmo. A ideia era para imitar, né? A Celi Campelo. E ela foi lançada nacionalmente no festival da TV Excelsior, da falecida TV Excelsior, que fez muita coisa interessante, em 1975, com Arrastão. Música Arrastão. Arrastão é de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. Esse Edu Lobo foi um compositor, um dos parceiros da Elis mais atuantes, né? E tem outras músicas que ela cantou de Edu. Depois nós vamos ver isso. No Arrastão ela já estava fazendo música de qualidade, não era mais a clone da outra. Não, aí já ela rompe. A partir de 64, ela, inclusive, se não me engano, ela saiu da gravadora. Era uma gravadora e passou a ser outra gravadora que redirecionou a carreira dela. Ou seja, deve ter vencido o contrato e ela não aceitava mais. Ela ficava muito revoltada de ter que ser a cover da Celi Campelo, né? Ela fazia isso muito a contragosto. Aliás, é normal em artistas em lançamento, né? Quando são lançadas, fazer esse tipo de postura, né? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Porque a projeção faz e depois muda. E depois desse festival, aí que efetivamente fala, pô, mas um festival você via uma vez por ano e tal, né? Não. Aí lançou o programa O Fim da Bossa, que foi a marca registrada de Elis Regina com Jair Rodrigues. Né? Era um programa espetacular. Eu assistia toda a semana, sem medo de ser feliz. Assistia e adorava esse programa, tanto de Elis como de Jair. Né? E o que é interessante, né, nesse programa, basicamente, o fim da bossa era bossa nova, Jair, Zimbo Trio. Apesar dela começar a cantar acompanhada de outros trios, mas aí no fim da bossa ela começou com o Zimbo Trio, que é o melhor para mim trio que surgiu, que tinha piano, né, que tinha baixo e que tinha bateria. Só com isso eles faziam um acompanhamento espetacular, bem característico do arranjo e tudo isso, né? Aí nessa época ela já começou a cantar bossa nova, então. Não era bossa nova, era mais eclético. Tinha de tudo. Era bossa sem ser nova ainda. Era bossa... Não, bossa nova veio antes. Tá. Não, eu sei, mas no programa, estou dizendo. No programa. Ah, sim, o fino da bossa foi a Elis. Para mim, né? E a Elis veio em sequência a bossa nova. Foi uma alternativa. Claro que ela canta muitas músicas de bossa nova, que eram cantadas pela bossa nova com uma outra roupagem, né? Mas, de toda forma, ela cantou muito samba, rock e foi muito influenciada também pelo jazz, né? Até por causa das cantoras que a gente já falou, né?
Ela cantava rock também? Cantava, ela cantava rock, mas ela era influenciada pelo rock, né? Ah. Então, nessa época, né, ela lançou, por exemplo, Madalena, Águas de Março, Atrás da Porta, Como os Nossos Pais, Bêbado Essa e o é outra Equilibrista, máxima, certo? o Bêbado e o Equilibrista, Querelas do Eu vi Brasil. aquele vídeo também. Qual que é o outro? Então, o que Peraí, é desculpa. bacana, quando nós falamos que ela teve uma participação efetiva na vida brasileira, né? Se você pensar fazendo um pouquinho de poesia, tinha lá dentro dessas músicas felicidade, amor, tristeza e patriotismo. Então, calma. Né? O Bêbado e Equilibrista é um petardo, tá? Contra a ditadura. Mas a mensagem é muito velada. Hoje, a gente escutando, a gente percebe claramente isso. É do Gonzaguinha? Não, não, é do Aldir, do Otsa. Peraí, vamos já ver já, peraí. Oh, meu Temos que ter essa Deus. informação aqui, meus queridos. João Bosco. João Bosco, desculpa, tá João certo. João Bosco. Bosco. É Aldir assim, Blanc e hoje a João gente escuta Bosco. claramente e é assim, é muito contundente a mensagem contra a ditadura. Mas foi composta em 79, é isso? Aldir Blanc e João Bosco, para a gente Isso. ser Aldir Blanc era informativo aqui. letrista, né? Eu não, nem sei, para falar a Oi? verdade. Eu não sei se o João Bosco era o letrista. O João Bosco ficou mais conhecido que ele cantava também, né? Eu vi alguma coisa que o Aldir Blanc cantava, mas foi muito pouco, né? E um dos destaques desse programa, pessoal, é que ela lançava música de artistas não tão conhecidos, ou quase desconhecidos. Quer ver? Milton Nascimento, Olha, Ivan Lins, não gosto muito, mas tá aí, Belchior, olha aí. Renato Teixeira, que é um compositor espetacular para coisas do Brasil, né? Ele canta músicas brasileiras, talvez fosse a moderna música caipira, para se diferenciar do sertanejo, como é que chama lá, universitário. Tá? Renato Teixeira vale a pena quem não Comparação conhece. esdrúxula. Quem não conhece Renato Teixeira, pessoal, esse senhor tem coisas extraordinárias. Eu sou Né? mais o Belchior aqui. Belchior, para mim, Desses daqui, o Milton é um caso interessante, né? Que é indiscutível que Milton Nascimento ele é um compositor que tem coisas belíssimas. Por exemplo, Milton Nascimento é adorado pelos franceses. Eu sei que eu tenho a relação com muitos franceses, os caras iam, qualquer show do Milton Nascimento aqui em São Paulo, eles iam no, olha. no show, né? E verdadeira adoração. Eu, pessoalmente, acho ele meio chato. Eu Não sei também não se sou é muito fã, não. repetitivo, É. mas é indiscutível a qualidade das músicas do cara. Indiscutível. Né? Para ouvir, assim, pegar um disco do Milton, assistir, ouvir uma hora o disco do Milton Nascimento, eu não acho muito interessante. Né? É aquela coisa, né? É coisa do pessoal mesmo. Se a música te influenciou em alguma etapa de sua vida. Se não, você acaba não tendo essa ligação, né? É complicado. Vou voltar. Bom, Belchior eu já tinha falado, né? Como nossos pais, por exemplo, né? Belchior Sim, é como nossos pais. Renato Belchior. Teixeira tem o primeiro lançamento que ela fez de Renato Teixeira foi a. Estou esquecendo. O Caipira Pirapora, como é que chama essa música? Ah, Foi a olha primeira só. música que ela lançou, espetacular. Você era criancinha, cantava essa música, por exemplo. Sabia que você ia Olha falar sem contar essa que história. lembrança, hein? Como é que chama essa música? Ou Pesquisando aqui, calma. É Romaria. Romaria, Romaria. Romaria. Renato Teixeira, tá? Então ela ajudou bastante divulgando as músicas desse pessoal aí que depois virou tão grande como ela, né? É. Vou falar das parcerias dela como cantora. Peraí.
só para entender, você deu um salto aí, que você falou de várias músicas de tempos diferentes aqui. Isso, mas eu estou tentando situar a Elis como cantora dentro de uma cronologia, certo? Então, Entendi. mas esse pessoal ela lançou no fino da bossa. Ainda nós estamos no fino da bossa, Tá. tá? Então não tinha essas músicas ainda que falaram. Durante a carreira dela, ela teve alguns duetos, né? Bem marcantes. Jair Rodrigues foi o maior parceiro musical dela. Ela tem coisa com o Tom Jobim, que nós vamos falar mais na frente, e Rita Lee também foi parceira de Elis Regina. Nossa, Rita Lee eu não sabia. Mas com os Mutantes? Parece que sim, tem alguma coisa com os Mutantes. Mutantes com a Elis Regina. Aí explodiu a cabeça, hein? Pra mim, Mutantes sim, é a maior exposição, o expoente máximo da música é Mutantes, pra mim. Tá bom. Seja feliz. Mas tá bom. Não, eles foram lançados nos festivais também da Record, né? Não vamos esquecer isso. Alegria, Alegria, talvez. Alegria, Alegria não é dos Mutantes. Alegria, não, mas eles acho que acompanharam o Caetano naquela música lá, se não me engano. Deixa eu ver. Aí teve um marco muito grande na carreira dela, né? Quando os arranjos ela começou a sofisticar, cantar música com arranjos muito sofisticados. Claro que foi por causa do novo marido dela, do César Camargo Mariano, que era um excelente pianista, arranjador, um cara fantástico mesmo, né? Então, acho que aí ela começou a marcar sua consistência musical, criatividade, tudo isso, né? Alguns álbuns muito importantes, né? E que ela marcou esses registros, Pleno Verão, Elis, ela tem vários LPs com 2 pelo menos, chamado Elis. Ela lançou um LP com Elis e Tom, tá? Nós não vamos falar todas as músicas, vamos falar algumas nós vamos falar principais, mas é muito fácil achar todas as músicas de Elis e Tom, é só procurar que você acha fácil. Falso Brilhante foi um show que ela fez, transversal do tempo. Essa mulher, Saudades do Brasil, muito, muito emblemático esse negócio aí. Então, durante 1980, ditadura no auge e tal, então ela lançou esses álbuns aí. Eram álbuns com umas espetadas maiores, assim. Voilà, era espetado, mas o arranjo mais sofisticado. Entendi. Uma coisa que marcou na Elis foi que ela foi a primeira pessoa a inscrever a própria voz como se fosse um instrumento na Ordem dos Músicos do Brasil. Olha. Como assim? Ela escreveu a voz, né, como um instrumento na Ordem dos Músicos do Brasil. Tem essa notação e é muito... Se a gente pensar, a voz é um instrumento musical mesmo, né? Sim. Bom, depois de 82, aí ela morreu em 82, né? Só para repetir, com 36 anos de idade, então eu fiquei muito chocado, né? Mas já vai para a morte, já? Não, eu não vou depois falar, vou falar depois sobre música. Muito sem freio mesmo. Depois nós vamos falar, só para... E depois tá bom, nós vamos falar um pouquinho depois. Deixa para o fim, a morte é no fim. Bom. Vai lá. A revista Rolling Stones, alguns fatos, né? Em 2013, agora, hein? Foi eleita a melhor voz feminina da música popular brasileira. A mulher mais bem colocada da lista, né, da música popular brasileira, ficando em 14º lugar, sendo a mulher mais bem colocada. Então, ela foi a melhor voz feminina do Rolling Stones, depois da lista das melhores artistas brasileiras,
foi considerada a 14ª posição em toda a música. Aí precisa ver quem fez isso, né? Isso póstumo, né? Isso. Homenagens Agora vamos póstumas. falar um pouco, por isso que eu tinha falado da morte, né? Então, Que eu mudei a ordem aqui, bagunçou tudo. Mas aí eu vou, morte é no tipo. mas eu não quero falar para não ficar chato, sendo cronológico, né? Então, pra você ter uma ideia, ela começou a cantar em 1956, aos 11 anos de idade, num programa da Rádio Gaúcha, lá, da Rádio Farroupilha, desculpa, né? E com 11 anos de idade. E aos 16 lançou o primeiro LP. Agora, uma dúvida aqui que ficou e que os assinantes podem discutir conosco foi quem lançou e quem descobriu Elis Regina, né? Não tem isso? Não está. Então, Claro. o Walter Silva é tido como... Você já ouviu falar em Walter Silva? Não, né? Não ouvi falar. Ouviu falar em Pica-Pau? Pica-Pau? O que tem o Pica-Pau? É o Walter Silva. Assim, o dublador do Pica-Pau? Não, o Walter Silva era um produtor musical muito famoso na época, 1960 até 1970, e que lançava vários artistas. Ele teve programas na televisão, foi um dos precursores da televisão, né? Então, o mundo fala que quem o lançou... Pica-Pau é apelido dele. Meu pai não sabe, eu tive que pesquisar aqui para descobrir. Aqui. Pica-Pau é apelido dele. Vê que eu não estou mentindo, hein? Olha, isso é jornalismo, hein? Como diz o José Simão. É jornalismo. Quem lançou efetivamente, né? Quem descobriu Elis Regina foi um vendedor da gravadora Continental, chamado, também não sabia isso, Wilson Rodrigues Pozo, que ouviu a Elis cantando em Porto Alegre e sugeriu que eles contratassem a Elis em 62. Né? E o Walter Silva levou ela no programa dele, né? Que ele tinha semanalmente, e foi o primeiro a tocar o disco no rádio. E ele vaticinou nesse programa, está registrado, eu não ouvi não, mas eu estou acreditando, que falou uma frase: menina, você vai ser a maior cantora do Brasil. Ponto. Olha. Interessante. Eu estou pondo no post aqui, pessoal, para vocês poderem acompanhar aqui a ordem da conversa. Vai lá. Foi. Ela teve esse lançamento da Continental, do primeiro disco, do programa do Walter Silva, né? Ela continuou lá em Porto Alegre, né? Que cantava em boates, que era o caminho natural da época, né? Como crooner dos chamados... Com 11 anos de idade cantando na boate. Não, 16. Tá. 16. Não, eu já estava em 62 aí, né? Não, 11 não. A cada boate tinha um ou dois conjuntos que cantavam dias da semana. Crooner era o cantor que acompanhava, né? Era o chamado vocalista desses conjuntos. Então, ela acompanhava alguns conjuntos desse tipo aí, né? Aí, em 61, ela gravou o tal do Viva Brotolândia, em 61. Mas ela ainda... Brotolândia, essa eu não conhecia esse daqui. Depois eu vou ter que pesquisar. Como é que é? Pelo nome, deve ser um espetáculo. O Viva Brotolândia... Não, tem as músicas do disco aí. Mas é mais para jovem guarda do que para qualquer outra coisa, né? Realmente não é nenhuma maravilha. Aí, Viva Brotolândia é o nome do disco, né? Não da música. Viva Brotolândia é o nome do disco. Viva Brotolândia é o nome do disco. E em 1964, ela já lançada, tinha uma agenda muito lotada em Rio, São Paulo, né? E ela assinou o contrato com a TV Rio para participar de um programa chamado Noites de Gala. Interessante que quem apresentava esse programa era Ciro Monteiro.
Não conhece Ciro Monteiro, pelo amor de Deus. Quem? Você lembra de um cantor que tamborilava músicas numa caixinha de fósforo? Não lembro também. Quem Ciro é? Monteiro. Não conheço. Era um Ciro ícone da Botelho. música popular brasileira. Não, mas não é só você que não conhece, é você e a torcida do Corinthians que não conhece, não tem? Ciro Botelho. Ciro Botelho que eu conheço é um humorista, que eu acho. Não, Ciro Monteiro. Ah, Ciro Monteiro. Tá. Monteiro. Também não conheço. Não conheço. Tá no post aqui, meus queridos, quem quiser conhecer. E foi o primeiro cantor que foi parceiro dela num programa de televisão. E ela ganhou o primeiro apelido de muitos que ela ganhou lá na carreira, né? Lilica. Não pegou, pelo jeito. Como? Lili? Lilica. Lilica. É, mas é o Ciro Monteiro que deu, mas acho que só ele que usava, né? Então. Pois, nunca ouvi. Eu conheço o Pimentinha. Pimentinha também, tem outros. Tem um apelido muito emblemático, quando ela surgiu com o Arrastão e o Paneguinho, né, que foram as duas primeiras músicas que ela teve maior sucesso. Ele tinha um apelido também que chamava de Helicóptero. Nossa Senhora. Sabe por quê? Porque ela balançava os braços de uma maneira meio que agressiva, e aí a turma chamava de helicóptero. É muito bom. Esse é genial. Foi pejorativo, provavelmente para zoar, né? Esse aí foi para ser agressivo. Provavelmente. Muito bom. Aí, esse ano de 64 foi muito importante, porque ela virou cantora do Beco das Garrafas, no Rio de Janeiro. E qual que é a característica? Né? Quem produzia o espetáculo dela era Luiz Carlos Miele e o próprio Ronaldo Boscoli, com o qual ela se casou, deixa eu ver aqui, em 67. O Luiz Miele é aquele mesmo que o pessoal conhece das garotas Tintim, né? E o Miele é aquele lá, velho conhecido. Só para os mais novos aí, os mais novos vão lembrar. Eles eram os maiores... Garotas Tintim, procura aí. Eles eram os maiores produtores musicais da época no Brasil, né? E esse Beco das Garrafas é muito histórico também, né? Dizem os registros que lá nasceu a Bossa Nova também, né? E o Tom Zé tem um disco muito bom, que é Descobrindo a Bossa Nova. Inclusive, eu acho que ele fala isso, ele coloca muita referência e recomendo aí esse disco do Tom Zé, Descobrindo a Bossa Nova. Tom Zé, beijo no coração, te amo. Nessa época, 65, 67, tinha um coreógrafo americano que fez muito sucesso no Brasil. Vocês não vão lembrar, né? Lógico, nós não temos história. O Lenny Dale, já ouviu falar em Lenny Dale? Não ouvi falar. Então, não ouviu falar em Lenny Dale. E ele se incomodava muito com esse trejeito dela de mexer o braço, a tal de helicóptero, né? E ele falou, não, para de fazer isso. Ele conheceu ela no Beco das Garrafas, né? Não, para de fazer isso que parece um helicóptero, né? Parece que você está nadando, não mexe assim, não. E estava mesmo, né? Vamos falar a verdade. E trabalhou a postura musical deles, tá certo? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, eu falei o nome errado do disco do Tom Zé. O nome do disco dele é Estudando a Bossa, de 2008. Fecha parênteses, vai lá. Aí começa, bom, de Beco das Garrafas, começou a se tornar conhecida, dois produtores muito conhecidos no Brasil, Miele e Boscoli, né? E foi aí que ela começou no primeiro espetáculo fino da Bossa, que foi num centro acadêmico. Nessa época, né, 67, todo mundo mais ou menos se lembra, tinham esses espetáculos alternativos em muitos centros acadêmicos, né? Tem centros acadêmicos muito famosos. Então, ela fez um fino da Bossa no centro acadêmico da Faculdade de Odontologia da USP, né? Que também foi dirigido pelo Pica-Pau, pelo Walter Silva. Né? Não, desculpa.
Não foi do Pica-Pau. O espetáculo do Walter Silva foi no Paramount, que hoje se chama Teatro Abril. Ó, meus queridos, vão ter que acompanhar a loucura desse programa. Meu pai fez tudo não linear. É quase um filme do Tarantino, é quase um Pulp Fiction aqui. Então Não, tá eu tô tudo tentando, não sim. linear aí. Então Eu tô você no começo acompanha da a loucura carreira. dele aí. Vamos junto. Vai lá. Então, aí começaram os festivais da música popular brasileira. Não sei se alguém conhece ou alguém já ouviu falar desses festivais, porque na época era uma forma da juventude extravasar a sua insatisfação, né, e a sua revolta contra a ditadura militar. Né? Então, quem começou com esses festivais da Record foi o Solano Ribeiro. Né? E nesse mesmo ano, então, ela começou a apresentar o programa O Fino da Bossa ao lado de Elis Regina. O programa Fino da Bossa era um programa semanal com Elis Regina e Jair Rodrigues. Né? E esse programa ficou de 64 a 67 no ar. Né? E aí ela começou a lançar discos gravados, não em estúdio, discos não é presencial, não é presencial, é linguagem moderna. Como é que chama isso? Discos ao vivo, discos ao vivo. Né? Então ela lançou 3 discos, eles lançaram 3 discos, 2 na bossa, que foi muito marcante, principalmente o primeiro. Né? Mas diz que o número 2 é melhor. Vocês podem ver as músicas, aí o arranjo do número 2 é melhor mesmo. Né? Então foi o primeiro disco... Só um parênteses aqui. Você falou do Fino da Bossa, eu fui procurar se existe algum registro em vídeo, né? Não consegui encontrar, bem difícil mesmo encontrar algum registro em vídeo. Tem um pouco, falando um pouco da carreira do Jair Rodrigues e tal, mas realmente é bem limitado o que tem de registro em vídeo desse programa. O Jair, ele veio um pouquinho antes, não muito. Né? O Jair também teve uma importância muito grande na música brasileira. Eu digo que o Jair foi o lançador do rap na música popular brasileira. Basicamente, é verdade. O deixa que digo, que fale, que pense, deixa que digam, que pense, que fale, deixa isso para lá, vem para lá. Isso foi muito legal, também estourou no Brasil nessa época. Né? E foi o primeiro disco, segundo os registros, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Foi o Dois na Bossa. Tá? Olha. Fino da Bossa era o nome do programa, Dois na Bossa era o nome do disco. Tá. Vamos lá. Aí eu tô anotando tudo. E quando eu fico mudo aqui é porque eu tô anotando. Vai lá. A gente falou no festival, né? E aí voltou, interpretou o Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, que venceu o primeiro festival da Excelsior, que foi em 65. A gente já falou nisso. Né? Foi premiada com a melhor intérprete. Né? E aqui tem uma coisa interessante. Em 65, ela compôs a sua primeira e única música. Ela não compunha, né? É interessante isso, bem observado. Triste Amor que Vai Morrer. Eu preciso até pesquisar essa música. Você nem conhece? Eu não conheço. Não fez sucesso. Ela cantou com o Pelé, inclusive. Deve ser um pouquinho melhor que o Pelé. Né? Eita, ela cantou deve com o ser uma Pelé. coisa boa. Ela cantou com o Pelé. Assim? Com o Pelé? Tem uma informação interessante desse Triste Amor que Vai Morrer. Diz que ela foi gravada de forma instrumental por Toquinho, em 66. Precisa tirar a letra. Eu acho que ela não quis se expor, né? Deve ser uma beleza isso. Talvez fosse bem inteligente, né? Uma coisa, porque é isso, né? Assim, geralmente são poucas pessoas que são só intérpretes, né? Isso que ela era só intérprete. Né? Ela era só intérprete. Né? Porque bom, é controverso aí, né? Mas eu acho que não é um talento completo se você é só intérprete. Não é. Não é. Não é. Na minha opinião, não.
que você acha? Depende do que você se predispõe a fazer, né? Não, tudo bem, tudo bem. Tem, Não, nada contra, entendeu? tem Mas assim, compositores que cantam bem, que são aceitáveis como cantores, mas tem outros que são horrorosos, né? Então, o que acontece? Não, o que acontece? Se você tem anseio da arte, você quer se expressar. Para você se expressar, você precisa também criar, acho que um todo. Não é ter problema ser intérprete, mas o meu problema é só ser intérprete, entendeu? Entendeu a discussão? entendi, mas tudo bem. Ué. Mas eu acho que não tira, não fica menos artista por causa disso, né? Não, acho que Nessa não. época, Eu tô sendo talvez forte demais em dizer está isso. sendo Não, forte demais, está sendo forte demais. sim. Nessa época, bom, ditadura 64, 65, 66, 67, os anos, como é que chamava isso? Os anos de cão? Os anos do cão? Os anos Pode de ser os anos do sangue, cão. alguma coisa assim, de uma forma exagerada, na minha opinião, mas vamos lá. Como é que Então, chama? Os anos de sangue? eu acho que sim. Olha só. Teve um musical muito famoso, né, no Teatro Arena. Arena Conta Zumbi, de Edu Lobo e Jean Francisco Guarnieri. Nesse espetáculo, ela lançou a canção Upa Neguinho, né? A música fez um sucesso estrondoso, inclusive está gravado no Dois na Bossa, no volume 2. Como chama a música? Upa Neguinho. Upa Upa Neguinho. Neguinho, na estrada. Isso é bem conhecido mesmo. Se não me engano, foi o segundo a música mais forte que ela, de mais popularidade que ela lançou, né? Ela tem muitas fases, né? Eu, pessoalmente. Vamos entrar aqui no pessoal um pouco. Qual pessoalmente você gosta mais? Olha, eu pessoalmente gosto mais da primeira, da fase que veio depois da Bossa Nova. Pessoalmente. Mas eu reconheço que, do ponto de vista estético, né? De musicalidade, as fases seguintes foram melhores. Nós vamos falar disso depois, viu? Numa ordem mais ou menos cronológica. Eu estou atropelando, então, a pauta. Está atropelando. Então, bom, aí ela foi para a gravadora Philips, né? Rompeu com a Continental, que não atendia ao que ela queria, né? E ela começou uma carreira internacional, impulsionada pela Philips. Então, participou dos musicais do Miden, em Cannes, tem um monte tem LPs gravados, isso foi em janeiro de 78, né? E ela gravou no exterior 2 LPs com um gaitista belga, Toots Tillemans, em Estocolmo, e gravou um Elise em London. Não sabia disso. Não foi muito divulgado aqui no Brasil, não. Aí vem o que você falou, né? O artista tem que se aprimorar, e o que ela fez. A partir de 70, ela deu realmente uma guinada do ponto de vista técnico e nos arranjos musicais, né? Tem um registro... e aí, olha o que acontece. Ela era popular, né? Deu uma sofisticada e aprimorou mais ainda. O que aconteceu? Em 73, eu tenho um registro da única vez que Elis, não diz que foi vaiada, mas teve uma recepção fria e indiferente. Foi um festival chamado Fono 73. Né? Tinha outros artistas e tudo isso. Então, dizem que foi um constrangimento geral no espetáculo. Né? Até que Caetano Veloso entrou para resolver a questão e para tentar quebrar, e disse uma frase lá que ficou um pouco na história: respeitem a maior cantora dessa terra. Olha só. Nesse festival, né? Você vê que nós já estamos andando. Em 74, Antônio Carlos Jobim, né? Meu querido. Considerado um dos melhores LPs da música popular brasileira. Né? Na minha opinião, é o melhor disco dela, inclusive. Na minha opinião. Elise Tom, né? O disco. Elise Tom. Parece que, eu não sei se foi Elise Tom que falou sobre esse disco, que
Bom, eu não sei se a gente vai conseguir fazer alguma coisa melhor. Olha só. Um dos dois falou, talvez eu tenha aqui anotado, eu vou chegar. Né? Falso Brilhante foi um espetáculo que ela correu principalmente o eixo Rio-São Paulo, mas outras cidades, né? Ficou mais de um ano em cartaz, fez 300 apresentações. Né? E foi um marco definitivo, o Falso Brilhante, já com essa sofisticação, com arranjos vocálicos, ela conseguiu transformar a carreira de popular para essa um pouquinho mais sofisticada, né? E tem aquela música que é meio uma música, um bolero, sei lá, que é o Falso Brilhante. Bom, você sabe que o meu registro dela é mais no começo mesmo, né? De lembrança, porque eu segui mais, né? Nessa época eu tinha começado a trabalhar, já era casado, já tinha filho, essas coisas. E não seguia tanto assim, né? Tá? Olha. Mas nem depois que morreu. Bom, depois que morreu, eu vou entrar numa conversa interessante, mas vai lá. Transversal no tempo, né? Foi em 78. Né? 78 foi um ano muito marcante da ditadura no Brasil, né? Talvez foi a época mais sangrenta da ditadura, com o Médici como presidente e tal, e um outro espetáculo, né, que foi Essa Mulher. São dois espetáculos dessa época que ela começa a manifestar o viés político, né? O viés social. Esse já começa a ter viés político. Começa aqui, mais ou menos. E aí, avançando um pouquinho mais, 1980 foi Saudades do Brasil. Tá? E tem finalmente... Essa Mulher também, você falou desse? Hein? Essa Mulher? Essa Mulher. O nome do disco? É o nome do esse tem, era um espetáculo, depois eu podemos ver a discografia. Não eu estou seguindo aqui, ó. Esse que, inclusive, Essa Mulher que tem o Bêbado e a Equilibrista. Ah, é? Tá. E tem uma música chamada Essa Mulher também, que... Nossa, tem uma que chama... Agora eu fiquei curioso. O nome dessa música eu não conheço, tá? Chama Bolero de Satã. Nossa. Fiquei muito curioso para conhecer essa música aqui. Deve ser interessante. Mas vamos lá, vamos em frente. Depois veio, em 1980, o Saudades do Brasil. Isso tem, inclusive, um álbum, se não me engano, dois a gente chamava de LPs, viu, pessoal? Isso existia, de vinil. E eu tive esse álbum aí. Eu dei para você ouvir música. Pera, vamos falar para essa molecada leite com pera aqui. Para você ouvir música, meu querido, você tinha que comprar, pagar uma fortuna o LP, que senão você não tinha acesso. Mas eu, como um pão duro contumaz, eu procurava, eu não comprava logo o que lançava, né? Eu sempre procurava nessas galerias, e aqui em São Paulo tinha muitas na época. Eu me lembro que um dos passeios que eu fazia era procurar disco barato nessas galerias. Então, comprei muito Vandré, Caetano, Chico. Mas eram novos ou usados? Não, eram discos novos, às vezes. Eram discos novos, era galeria. Só que era disco que estava encalhado, eu chegava lá e comprava. Né? Você faz que nem eu faço. Você fazia como eu faço com jogo hoje. Jogo, eu também. Eu espero baixar o preço. É a mesma coisa. E o último espetáculo dela foi o Trem Azul, né? Que foi em 81. Você está falando de mais espetáculo, você não está falando dos discos, né? Do espetáculo. Bom, sim, mas daí surgiram os discos. Então, do ponto de vista disco e carreira, é mais ou menos isso. Morreu em 82, nós fomos até em 81. Certo? Sim. Aí tem uma... Eu até abri um parênteses aqui, que eu sabia que você tinha interesse para a gente discutir, era a posição da Elis quanto à ditadura. Obviamente. Eu sabia que você ia se interessar. Eu ia cutucar sobre isso, obviamente. Anos de chumbo, desculpa. Anos de chumbo, pois não era de sangue, não. Sangue é muito forte. Anos de cocô. Anos de chumbo. Então, claro... Vai me xingar aqui, tá aí, vai. Claro, muitos artistas perseguidos, exilados, essa era a situação. E ela fez algumas entrevistas na época, e eles gostavam muito de entrevistar, porque ela não tinha muito papas na língua, né?
tinha muitas entrevistas na TV Cultura, né? É engraçado, porque a TV Cultura era estatal. E eu me lembro de pelo menos uma entrevista com aquele Abu Janra, que era como que chamava aquele programa? Você tem memória melhor. Não, do Abu Janra não é Provocações, não. Provocações. Não dá para ser, não. Não era Provocações, não foi? Tem como ser, não então foi tem outra. Provocação. Então foi em outra entrevista. Porque Provocação foi depois, né? E dizem que a Elis não foi presa, porque ela andou falando numa das entrevistas que o Brasil era governado por gorilas. Né? Olha! E ela não foi presa? Não foi presa, porque dizem as más e boas línguas que ela não... Por causa da popularidade, eles ficaram com muito medo de prender Elis Regina, né? Em 69, né? Mas que... Aí a história, não sei se é verdade, que diz que ela foi obrigada a cantar o hino nacional num espetáculo em um estádio, né? E aí a esquerda brasileira ficou puto da vida com ela. Você vê como é que é a vida, né? Olha. Você vê como é que é a vida, né? Aí fica com ódio. Tá vendo? Quando eu me coloco como radical de centro, tá aí a explicação, entendeu? É inacreditável, entendeu? Os dois lados são idiotas. Desculpa, os dois lados são idiotas. Ponto. Falei. Vai você e o Marcelo discutir, que eu vou ficar fora dessa. Um dia, talvez, a gente faça um A3. Olha, bota meu pai para discutir junto. Ia ser legal. Ia ser bom. Talvez, porque é interessante que o Marcelo é intermediário, né? Entre a minha pessoa e o Dimitri Júnior, o Dimitri Filho aí, né? Não, eu também sou radical de centro aqui. Não, ele é radical de centro, mas é interessante que ele vem no meio, mais ou menos, né? Eu não sei quantos anos tem o Marcelo, deve ser um pouquinho não, acho que ele é bem mais novo que eu. Né? Olha só, vamos fazer isso. Vamos trabalhando aqui, né? Vamos sim. Ela claramente foi sempre engajada politicamente e ela participou de alguns movimentos de renovação política, com uma voz muito ativa. Ela participou muito da anistia pelos exilados brasileiros, né? Ela participou muito. Então, não sei se foi a primeira, mas com certeza ela foi uma das pioneiras de colocar essa posição política na música, né? E foi citado o Bêbado Equilibrista como o hino da anistia. Pronto. Tá. Não, e o Bêbado Equilibrista, eu não sei se cabe nesse programa, mas é que é muito interessante uma coisa que eu achei aqui, tá? É muito interessante uma análise da letra do Bêbado Equilibrista. Eu acho que cabe no programa, não cabe? Cabe, sim, cabe. Vamos, porque é muito interessante mesmo, assim. O link dessa análise em detalhes tá no post, tá? Mas eu vou dar uma pincelada. Quer que eu te mande para você acompanhar também, se ajuda? Peraí, eu vou te mandar. Não vai ser agora. Não, vamos fazer aqui. Não, eu queria só falar uma coisa aqui. Ah, tá. Senão a gente... Vamos devagar com a dor. Então, mas só para ilustrar e completar esse raciocínio, né? Esse Bêbado Equilibrista foi a canção lançada quando os exilados começaram a voltar, em 1979. E um deles citado na canção, Bêbado Equilibrista, quem que foi? O irmão do Enfio. O Betinho, né? O Betinho, exatamente. A volta do irmão do Enfio, que é o Betinho. Sociólogo da época e tudo isso, né? Sim. Pô, mas se a gente falar do Bêbado Equilibrista, eu acho que valia até um programa, hein? Eu acho que não. Eu acho que dá pra gente falar aqui, porque assim, tá muito vinculado, né, na verdade. Mas eu tenho muita coisa ainda, eu não sei se vai dar para falar num programa só, viu? Agora que você está falando do Bêbado, vamos só... Não, eu vou fazer só por cima, não vai ser um tratado aqui. Quem quiser ler a matéria completa, já que a gente está tá no assunto do Bêbado Equilibrista, quem quiser ler a matéria completa, tá no post. Vai durar muito mais de 2 horas se continuarmos assim. É a vida, meus queridos. É assim que funciona sem freio. Mas deixa eu falar rapidinho aqui, rapidinho. Bêbado Equilibrista, aquela parte que começa...
que ninguém percebe, isso que é interessante. Caía à tarde feito um viaduto, e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. O cair à tarde feito um viaduto... é inacreditável como a censura não percebeu. Né? O que é cair à tarde feito um viaduto? A tarde caía muito rápido, como um viaduto que desmorona. Né? É uma alusão a um viaduto elevado Paulo de Frontin. Frontin, que caiu no Rio de Janeiro. Que caiu em 71. Isso. Pois é uma alusão ao viaduto desmoronando. Então, assim, quem que fez a letra? achava poético. Quem que fez a letra? E é curiosidade minha. Foi o João Bosco ou foi o Aldir Blanc? Ele aqui não está falando, ele fala composta. Será que são os dois? Bom, depois não dá para saber. Tá. Outra parte interessante aqui. A lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. O artigo ele esmiuça em detalhes a letra. Mas eu vou resumir o que significa isso, tá? Uma tradução, né? A lua, tal qual a dona do bordel, a lua não tem brilho próprio, né? E aí ela pede ao brilho das estrelas. Como a dona do bordel quer o brilho das estrelas, que seriam das prostitutas, um brilho de aluguel. Então é uma referência aqui, uma tradução bem tosca, seria assim: o governo militar explorando o povo e recursos do país para ganhos pessoais, porque assim, o governo quer o brilho do povo, né? Então, assim, o artigo analisa isso mais claramente, assim. Nuvens lá, esse daqui é o mais claro, a mais clara alusão para mim. Inclusive, assim, eu não sei como liberaram. E nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas, que sufoco louco, né? Vai ver que eles não entendiam direito, né? Eles não entendiam a referência, é inacreditável. Porque o mata-borrão era o apelido do Doicode, tá? Que era o lugar que levava as pessoas lá para serem torturadas. Então, resumindo o que significa, ele analisa o que significa, mas resumindo aqui a frase, simplificando, seria: lá no Doicode eles forjam cenas ou situações para não parecer tortura e homicídio. Que sufoco esses loucos nos colocam. Entendeu? Eles chupavam manchas torturadas. Entendeu? Eles forjavam a cena. Tá muito claro aqui. E vai para frente. Eu não vou nem ler tudo isso aqui, porque é muito... eu até me sinto mal de ler isso, porque é tão forte, né? E a gente nunca mais vai escutar essa música de outra forma depois que a gente lê essa análise. Mas vamos em frente. Quer ir em frente no programa? Vamos embora. Então vai lá. Aí nós já falamos da participação política e social da Elis, mas ela trabalhou muito para os direitos dos músicos brasileiros, né? Na época, ela foi presidente da ASIM, Associação de Intérpretes e de Músicos. Né? Então, ela foi uma coisa muito marcante que ela fez, foi respeitar o direito de autoria, etc. Né? E aqui tem uma notícia, né, que em 81 ela filiou-se ao Partido dos Trabalhadores. Eu sabia disso. Efetivamente. Não sabia disso. Bom, não sabia disso, aí tá chocado. É verdade. Agora, acho que eu não vou falar mais. Acabou. Tá chorando. Não vai fazer o meu programa, terminou. Eu não vou falar. Aqui eu tenho os estilos musicais mais cronologia, mas acho que eu não vou falar, não. Nós já falamos bastante disso daí. Peraí, o negócio do PT aqui. Nessa época, tá? A gente sabe que o PT é corrupto, o PT é bandido do mesmo jeito que todos, exatamente igual a todos. Mas nessa época o PT era uma promessa, tá? Então vamos situar aqui historicamente também, porque era uma promessa. Então eu entendo até essa esperança de repente mudança do país, né? Era o novo que aparecia, né? Era a esperança, né? Era a esperança. Eita, tá tocando. Cancela aí, estamos ao vivo aí. Tudo bom? Entendeu? Ao vivo aqui. É assim que funciona, meus queridos. Tudo bom. Saiu aqui do freio. Tô levando aqui, atender o telefone ao vivo, é assim que funciona. O sem freio, assim, essa é a graça do sem freio. A pessoa tá falando enquanto isso. Bom, enquanto meu pai saiu para atender o telefone, eu vou então continuar lendo um pouco, vou continuar um pouco na tradução do Bíblia do Equilibrista, que é muito interessante. Vamos lá.
Meu Brasil que sonha com a volta do Irmão do Enfio, com tanta gente que partiu no rabo de foguete, chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. A tradução seria assim, eu vou resumir a tradução aqui, tá? Simplificada. O Brasil sonha com a volta de todos os exilados e chora por todas as pessoas mortas por um Estado que deveria nos proteger. O resumo é esse. Se você quiser ver a explicação do porquê esse resumo, você tem que ver no link aqui. Outra aqui. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança. Nossas lutas e nossas dores valerão apenas, existe uma esperança, né? Essa é a tradução. E tá mais clara, né? Tá mais óbvio. Dança na corda bamba de sombrinha, em cada passo dessa linha pode se machucar. Azar, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Uma tradução direta seria: vamos continuar lutando, sabendo que no final haverá morte, mas temos que fazer isso, não temos opção. É uma música meio que conclamando a revolução, né? Assim, não muito claramente, né? Eu conheço músicas muito mais claras que conclamam a revolução muito mais claramente. Por exemplo, aquela música O Divino Maravilhoso, que acho que foi escrita pelo Caetano Veloso, que conclama claramente. Só que eles colocam a letra no título da música, Divino Maravilhoso, então a censura não chamou a atenção. Você fala, Divino Maravilhoso, não vou nem ler essa letra. E aí a música inteira fala, como é que é? Deixa eu procurar, só para não falar errado. Claramente, né? Precisa estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Então tá bem claro, né? Bom, meu pai não voltou, eu vou fazer um corte para ver se ele volta aqui. Bom, voltamos aqui depois da interrupção abrupta. Meu pai não sabe o que aconteceu, mas enquanto você estava fora, eu falei inteiro o bêbado equilibrista aqui, falei a interpretação do texto inteira para facilitar aqui. Ficou bem legal. Bom, vai lá, vai em frente. Eu acho que da carreira a gente já deu um panorama. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Falar que ela foi parceira também do Adoniran Barbosa, né? E tem algumas músicas bem legais, que é o Tiro ao Álvaro e Iracema, que é uma interpretação que eu recomendo, espetacular. Qual que é? Eu só ouvi Tiro ao Álvaro. Qual que é outro? Iracema. Iracema, meu grande amor foi embora. Muito legal. Eu acho que isso era eu que percebia, e eu estou vendo aqui que tem alguns registros, né? O que ela fazia era muito bem, porque você sabe que você sabe, claro que sabe, a música é feita de compassos musicais. E uma das grandes propriedades de Elisa era dividir esses compassos de uma forma muito clara, né? Para mim, era uma principal marca de Elis Regina, era a divisão vocal que ela fazia, de forma que dava um ritmo muito continuado, muito. Ele não parava, entendeu? Era uma coisa contínua. Isso para mim foi o cantor ou a cantora que melhor fez isso que eu vi na vida, certo? Uma outra coisa que eu não falei, né? Ainda dentro da participação dela na sociedade, ela participou de um programa da Rede Globo, Mulher 80. Eu não sabia disso. Que foi um dos momentos mais marcantes da televisão. Ela exibiu uma série de entrevistas, o programa, cujo tema era a mulher e a discussão do papel feminino na sociedade de então. Elis queria muito ser reconhecida como uma pessoa, não como uma mulher objeto, que não estava muito longe de quando ela nasceu, não, né? Então ela teve relação com Fafá de Belém, Zezé Mota, Simone, Rita Lee, Joana, Gal Costa, etc., né? E Regina Duarte também participou desse programa, né? E foi uma coisa bem marcante, né? O que mais? Aqui, não vou falar. Apelidos, né? Nós já falamos dos apelidos, né? Falamos, tem algum que não foi falado? A Pimentinha e a Lilica, né? São os três apelidos.
Agora eu queria falar sobre ela fez uma coisa muito importante. Ela foi a pioneira de lançamento de música independente no Brasil. Olha. Foi em 66 que lançou o selo Artistas. Foi o primeiro disco independente do Brasil, né, que chamava Viva o Festival da Música Popular Brasileira, que foi gravado ao vivo durante o festival. Eu não sabia disso. Eu achava que a Record, no caso 66, acho que foi Excelsior ainda, estava vendendo para alguma gravadora, mas não, era uma música independente. Olha só. Provavelmente foi com o marido, alguma coisa. Deve ter sido. Aí eu fui caçar um pouco de informações, porque isso é muito importante, né? E tem uma controvérsia aí dizendo que o primeiro disco independente no Brasil não foi desse selo. Foi do Cornélio Pires em 1929. Nem eu era nascido ainda. Né? Que ele, o próprio Cornélio Pires, financiou a Turma Caipira de Cornélio Pires, né? E foi lançado lá em Recife, né? E então tem essa controvérsia aí. Porque assim, era muito difícil você produzir um disco, né? Assim, era caro, caríssimo, né? Caro e precisava ter recurso de estúdio, de gravação, e Sim. a coisa precisava ser feita quase que ao vivo dentro do estúdio, né? Essa era a verdade, né? Sim. Basicamente é isso. Nós já falamos um pouquinho da carreira internacional, que acho que nós não precisa repetir. Fase importante, lançamento de artistas desconhecidos. Nós já falamos nos compositores, né? Milton Nascimento, Renato Teixeira, Tim Maia, Gilberto olha Gil, aí. João Bosco, Aldir Blanc, Sueli Costa, você não conhece, mas foi uma bela cantora, Belchior, entre outros, né? E dizem que o Milton Nascimento achava Elisa a musa inspiradora dele, que ele dedicou várias canções para ela. Olha. E uma coisa que aí não foi registro, foi na minha extraordinária memória, né? Ela lançou duas cantoras. Ela lançou uma cantora num programa chamado Maria das Graças. Maria das Graças. E lançou a cantora Cláudia. Essa manteve o nome. Cláudia é uma excelente cantora, né? E sabe quem é Maria das Graças? Quem? Gal Costa. Olha, eu ia falar que era a Xuxa. Não, ela foi lançada e depois mudou o nome. Olha só. Eu gostava dos nomes da época, que era assim, o nome da cantora era simplesmente Cláudia. Não é mais nada, é a Cláudia. Era uma bela. Né? É uma Joana, muito Cláudia. Sei lá, Cláudia é uma cantora muito boa. Tem, não, mas eu tô falando o nome. Não faz sentido, é simplesmente Cláudia. E, inclusive, tem uma extensão vocal maior que a da Elisa. Ela abusa mais da vocalização e dos arranjos agudos, etc. É muito legal. Bom, acho que tá bom. Falar um pouco sobre bibliografia. Tem um monte de livro que fala sobre Elis Regina, né? Eu acho que faz jus ao que ela representou na música, né? Então tem uns 10 a 12 títulos que fala sobre Elis Regina. Eu destaco dois deles. Um que eu já li, que é o Furacão Elis, que a Regina Echeverria, ela é uma biógrafa de outros cantores e artistas brasileiros, né? Então, uma forma interessante de ler, fala bastante coisa interessante. Eu recomendo esse Furacão Elis. E por força de conhecimento e de participação na carreira de Elis, tem um livro do próprio Walter Silva, do Pica-Pau, chamado Vou Te Contar, Histórias da Música Popular Brasileira. Não li, mas preciso ler. Vou tentar encontrar esse livro aqui, né? Para aprender mais alguma coisa. É bem legal isso, hein? Porque o Brasil não tem memória, né? Os ídolos brasileiros, se você pegar cantores aí que
que foram, na época, grandes artistas, muito conhecidos, hoje ninguém lembra, ninguém fala deles, né? Ao contrário de outros países que são endeusados, né? Você imagina, por exemplo, Chico Anísio fosse americano, né? Pois é. Aquele cara era um humorista absurdo, né? Inteligente, inovador, representativo, tudo isso. Olha, eu não sei se todo mundo vai lembrar do Chico Anísio, apesar de ter programa, até hoje tem programa dele no canal a cabo, tá? As pessoas vão se esquecendo mesmo, é inacreditável, né? É impressionante. Né? Então tem outros livros aqui que eu não vou ler todos para não ficar chato o programa, né? Eu acho que esses dois dá um bom intro, né? Talvez tenha um interessante que eu nunca tinha ouvido falar, que é Mulher Brasileira em Primeiro Lugar. O exemplo e a lição de vida de 130 mulheres brasileiras consagradas no exterior. Foi lançado em 2007. Pode ser interessante. Gostei. Tá? Chega. Pode ser interessante. Então, acho que vale a gente dar uma Vou fuçada. falar agora do legado. Peraí, vamos falar antes do legado. Acho que aí estamos aqui para a morte, então. Estamos indo para a morte. Morreu, nós já falamos, né, que morreu em 82, é isso? 82. Sim. Faleceu em 10 de janeiro de 82. Eu me lembro. Você sabe o que vocês estavam fazendo em 10 de janeiro de 82? Eu já sei que você conta toda hora essa história, mas conta aí. Mas vou contar para os 19 ouvintes, de janeiro está na Wikipedia, viu? Ué, 19? Não, acho que é 19 mesmo. Acho que é 19 mesmo. Deixa eu corrigir. Conta aí. Então, o meu pai tinha uma casa de praia em São Sebastião, na época, aqui no litoral de São Paulo, litoral norte, e todo ano a família ia lá, eu ficava durante as minhas férias, depois eu vinha para São Paulo trabalhar. Só uma pausa aí, pausa. Você está batendo aí, está fazendo barulho, está ficando horrível eles o som. Eles continuaram na praia, né? E num dessas semanas que eu estava aqui em São Paulo, então a Elis Regina morreu e eles estavam lá na praia. Foi muito marcante por causa disso. Então eu fiquei triste sozinho. Essa é a verdade. Certo? Foi assim, foi uma comoção nacional, né? Não sei se foi a nível de um Ayrton Senna, talvez não, mas Ayrton Senna, acho que nada. A comoção nacional que foi Ayrton Senna, principalmente por sei lá, a morte dele ter sido transmitida ao vivo, né, também. Então, acho que é difícil acontecer alguma coisa muito. Ayrton Senna e Mamonas, talvez. Mamonas também, não sei. Pode ter sido alguma coisa nível Mamonas? Não sei. Também pela tragédia, que a dela também foi uma tragédia, né? Assim. Foi mais ou menos. Tragédia também é uma tragédia, não é uma tragédia. Morte, né? Não vamos falar muito da morte, que foi polêmica. Não, como não? Pô, rapaz. Mas, temos que falar. Tudo leva a crer que ela morreu com overdose de cocaína associada a álcool, né? Então, ela foi encontrada pelo namorado dela na época, no apartamento, bom, a imprensa não explorou muito isso, não. Eles se fecharam. Não foi para frente, tá? Não foi muito para frente. Que assim, não se diz se foi suicídio ou foi uma overdose acidental. Isso foi falado ou não? Olha, até tinha essa versão, mas a princípio a versão oficial diz que foi uma overdose acidental. Se não me engano, o legista foi o mesmo que fez o do Vladimir Herzog, tá? Eita porra! Foi o japonês, né? Como é que ele chamava? Eu não lembro o nome. O Vladimir Herzog que se matou também? Não sei. Não, eu acho que não. Peraí, é sério? É sério isso? Aí a gente tá numa teoria da conspiração aqui que vai ser polêmica a coisa. Eu acho que Será que... Olha, eu não tinha pensado. Eu não sei se... Não, desculpa. Eu não sei se foi do Mengele. Não, do Mengele não foi.
Não, Mengele foi o Badam Palhares, não foi? É. Não sei. Será que foi o Bardão? Não, o Bardão Palhares não era dessa época, não. Ele era mais velho. Eu acho que foi sim, foi o. Você está procurando aí? Eu tô procurando, vai falando que eu tô procurando algumas informações aqui. Bom, eu Vai ia lá. falar agora rapidamente para situar a carreira musical de Elis nesse Situa, álbum. só um pau, situa que depois eu volto com a coisa da morte, que eu tô dando uma pesquisada aqui enquanto isso. Vai lá. Então, eu já falei, eu vou falar sobre aquele álbum lançado pela UOL para comemorar os 70 anos de Elis Regina. Né? Então, o primeiro disco foi Viva Brotolândia, que nem está no álbum. O primeiro disco do álbum é Dois na Bossa, né? Que eu já falei que ela foi muito marcante. É um disco gravado ao vivo no programa O Fino da Bossa. Né? Então, ela fez esse disco com o parceiro dela, o Jair Rodrigues, que foi o grande parceiro dela. Né? Então, a música muito que eu adoro é Preciso Aprender a Ser Só, além do Pupurri, tá certo? Ela canta Terra de Ninguém, canta o Arrastão, né? Nesse disco. Eu gosto muito do Pupurri, para mim é uma coisa espetacular, né? E deve ser muito bem. Aquilo para mim foi histórico, o desempenho de Jair e Elis nesse disco, né? Teve mais discos, dois na bossa, volume 2 e 3. Né? Muitos consideram o 2 como o melhor deles, do ponto de vista de arranjos vocais, desempenho, qualidade musical e tudo isso. Né? E foi o disco que lançou, os 3 discos que lançaram em Elis Regina. Então, nós já falamos aqui, Em Pleno Verão é um outro, em 70, né? Que foi nós já falamos que foi aquele espetáculo também, né? E que foi marcante porque esse disco, quando foi lançado, encontrou um clima muito pesado, foi a chegada do AI-5 no Brasil, com Caetano e Gil, que estavam exilados. Já tinha acabado a Tropicália, né? E Elis lançou um disco com canções que Vou Deitar e Rolar, e foi uma volta, talvez, para ela contrabalançar um pouco essa situação tensa. Né? Canta um pouco de Jorge Benjor, Caetano Veloso, Tim Maia, e vai por aí afora. Né? Legal que ela canta nesse disco, ela canta As Curvas da Estrada de Santos. É uma interpretação muito interessante da música lançada pelo Roberto Carlos. Tá? Muito bem. Tá. Aí Desculpa que lançou. você falou aí, eu tava aqui pesquisando enquanto isso, tá? Então nem participei. Seguinte, é meio controverso, né? Em nenhum momento eu não encontrei, pelo menos aqui, alguma coisa que fala de, sei lá, de assassinato, né? Mas é meio dúbio a coisa, principalmente porque houve uma difamação depois da morte dela, tá? Então eu vou ler aqui uma matéria, que inclusive o link da matéria completa vai estar no post, mas eu vou ler rapidinho porque eu acho que é importante, tá? É interessante até para a gente ver que muita coisa não mudou da época para cá, tá? Ainda a recuperar-se da comoção da tragédia, o Brasil foi surpreendido 48 horas depois pela notícia de que a causa da morte tinha sido ingestão de cocaína. Os resultados do laudo ecoaram pelo país. A família, na esperança de preservar a imagem da cantora, negou veementemente o laudo. Eram criadas teorias da conspiração envolvendo o namorado da cantora, Samuel McDowell Figueiredo. Que ele era, inclusive, um advogado, inclusive, né? E a conspiração envolvendo ele, o namorado, né? E o médico que emitiram o laudo, o obscuro Harry Shibata. Esse mesmo. Ele foi o do Herzog? Eu acho que se ele não for, ele era o legista mais famoso da época aí, viu? O Herzog é tipo o PC Farias, né? Porque assim, ele foi suicidado, basicamente, né? O Herzog e o PC Farias
suicidados aí. Deixa eu confirmar se foi ele aqui, pra gente não dar informação errada, não. Calma. Eu não tô achando aqui, também não quero perder tempo aqui, que você não fica... Ah, foi ele mesmo, desculpa. Tá confirmado. Ele que fez o do Herzog, ou seja, eu entendo que ele não podia falar que também ele teria sido suicidado também, como o Herzog foi, mas de qualquer forma, ele não é uma pessoa idônea, né? Ele atestou que foi morto por overdose de cocaína. Quem? O Shibata. Então, o laudo dele foi esse, certo? Bom, pois é. Muito bem. Bom, inicia-se a caixa... o que é interessante é o que aconteceu depois. Você estava falando aqui, foi a repercussão, tá? Inicia-se, depois que eles falaram tal da cocaína, né? E depois da teoria da conspiração tal, fala aqui, iniciava-se a caça às bruxas, tendo como resultado a difamação da cantora. A imprensa não se limitou a informar as causas de tão súbita morte, mas a fazer uma condenação moral velada da vida de Elis Regina. O Brasil tornou-se moralista, assim, após a comoção, as lágrimas e o enterro dramático, iniciava-se a depredação da imagem da Elis Regina. Ou seja, entendeu? Caíram de pau em cima dela. Então, assim, você não lembra disso daí? Não lembro. Talvez eu tenha apagado essa... tá? Eu tenha apagado isso, porque é muito isso, né? Eu já falei que eu fiquei muito chocado, então não me interessou muito. Né? É a mesma coisa que Elis Regina acha de que os argentinos acham de Maradona, né? Mas essa parte dele, como exemplo, isso daí a gente esquece. A gente só lembra, foi mais ou menos isso. Mas tá? o que eu quero entender, independente se... Não é parte esquece. Ela entendeu? A questão é que eu queria entender melhor como aconteceu essa morte. Se foi uma morte acidental, se foi suicídio, ou se suicidaram com ela, né? Não acredito. Não acredito que chegasse a tanto o questionamento dela, pelo menos dentro do que a gente sabe, né? Na época já estava tendo uma certa abertura, né? 82. Então acho que não era também o caso disso, né? Isso é teoria da conspiração, mas bom, mas vale. Tá valendo. Aqui a gente é sem freio, a gente tem que teorizar também, né? Mas eu acho que pela época, por ser 82, eu acho que já tendo abertura, eu acho que não é o caso, entendeu? A questão é se foi suicídio ou acidente. Acho que essa é mais uma questão. Acho que é o que tá mais aí, né? Não sei. Bom, enfim, eu estava falando, vou voltar para a discografia, para a gente terminar rápido essa parte. Então, eu já falei no Dois na Bossa, já que você interrompeu, que foi em 65. Já falei em Pleno Verão de 70, que foi um disco mais sofisticado. Em 72, né, ela estava começando a lançar disco com o arranjo do novo marido, César Camargo Mariano. Então, esse disco foi emblemático como da melhoria da qualidade dos discos de Elis Regina, né? Dizem aqui, estou vendo a informação, que é um dos álbuns mais bem gravados da música popular brasileira e foi gravado em 4 canais. Hoje deve ser não sei quantos, né? Você acha que sabe melhor que eu isso. Não, hoje é infinita coisa. E gozado que a Elis já estava em baixa do público nessa época aqui, né? À medida que ela ia sofisticando, ela ia reduzindo a popularidade, né? Olha que interessante, isso é interessante. Muito interessante. Então, a gente já falou nesse encontro cívico nacional, do hino nacional, etc., né? Esse livro, Elis Regina, Nada Será Como Antes, defende que ela foi cooptada pelos militares do governo para participar desse evento. Talvez foi aquela questão que a gente fez dela não ser presa, então ela ia cantar o hino nacional nesse evento. Entendi. Isso. Esse disco nós já falamos, mas é muito importante, é o Elise Tom, né? Já falamos. Já falamos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Essa foi bacana, isso daqui é interessante.
o Tom Jobim tinha horror a teclados eletrônicos modernos que o César Camargo Mariano tocava, né? Olha aí. Então ele foi muito problemático isso, né? E ele começava a criar caso nos ensaios, sempre que algum arranjador inventava um desse teclado, né? E Elis traduzia, a Elis falava, comentava isso aqui durante a gravação, né? E aí o Tom saiu com essa, que é bem frase dele. Tem uma musiquinha boa até. Mas só que mais tarde ele reconheceu que o álbum não era apenas uma inovação na bossa nova, como também um importante passo na junção do clássico com o popular. Então está a versão definitiva de Águas de Março e outras canções de Tron. Retrato em branco e preto. É muito legal essa música, tá? Eu adoro essa música. Corcovado, Só Tinha que Ser Com Você, um dos clássicos, né, da bossa nova. E a Elis ouviu o álbum e disse, foi Elis que falou, nunca mais faremos algo tão bonito assim. Olha só. Aí teve a fase da Elis esgoelando. Chata pra caçamba, né? Brilhante, de 76, para mim, marca essa fase. Não gostei dessa Eu fase. não gosto, não. Né? Ela queria ser mais espetaculosa, então ela usava e abusava do esgoelamento, dos agudos. Né? E esse espetáculo Falso Brilhante, interessante é que ela pôs ingressos populares à venda, quase de graça. Tá? Coisa que os nossos grandes artistas do momento podiam ter feito quando eles pagaram o nosso dinheiro para patrocinar espetáculos. Certo? Olha aí. Certo? Podiam ter feito, mas eu nunca ouvi falar que eles fizeram isso. Eles fez, tá? E não tinha esses patrocínios na época. Né? Ela se esgoela de uma forma assustadora. E aí o crítico fala que ela fez, e as músicas ficaram mais intensas por causa disso. Né? Como nossos pais, por exemplo, né? Ela gravou nesse Falso Brilhante aqui, é muito esgoelado. Não, mas é bom, hein? É bom. Adoro Elis, mas... Você não gosta? Eu acho que ela fez coisas melhores. Para quem não lembra, cara, não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi, né? Enfim. Nos livros. É uma beleza, né? E dizem que nesse álbum ela conseguiu finalmente, eu acho que sim, a modernidade, a força do rock e o viés contestador. Acho que foi bem representativo. Saudades do Brasil, né? O penúltimo disco que tem aqui, né? Ela costumava dizer que sentia vergonha de cantar o hino nacional nos anos de chumbo. E o disco que mais representa o brilho, né, nos palcos, já que o álbum ao vivo transversal e o Transversal no Tempo, que a gente falou, e o Trem Azul, que foi lançado depois da morte dela, eu não sabia disso, não conseguiram traduzir o espírito dos espetáculos. Tá? Talvez até em função da morte e tudo isso. Que mais? Bom, o último disco de Elis foi Elis 1980 e 80. E é interessante que diz que ela tinha só um objetivo quando lançou isso. Estava a época do início da onda das rádios FMs no Brasil, né? Em 1980. E ela disse que o objetivo desse disco era especificamente conseguir penetração nessas FMs, né? Então, o nome desse disco é Saudade do Brasil, né? Não, esse já está em Elis 80. 80. Elis 80. Tem dois. Teve dois. Saudade do Brasil foi o anterior. Tá. Então, ela lançou alguns cantou coisa de Guilherme Arantes, né? Tem gente que não gosta, eu também não sou muito... Também não gosto, não. Não sou muito fã, né?
E mais ou menos isso. Esse disco aqui teve vários contestações, né? Teve vários detratores que poderiam chamar a nova fase de música de boate. Mas o disco traria uma Elis mais leve, foi o último trabalho feito em vida. Agora, olha que interessante, tá? Ela ficou 2 anos. Ela estava lançando o disco anualmente. Se não era de estúdio, era ao vivo. Qualquer coisa, alguma coisa ela tinha que lançar anualmente. Tanto é que em 80 ela lançou 2 discos, tá? É, E aí ela parou de lançar por 2 anos, parou de lançar. Será que não é alguma coisa que eu criei, eu batizei como síndrome Robin Williams? Que é o seguinte: a gente tem ideia daquela pessoa que está fazendo sucesso, mas é uma ideia antiga que a gente tem daquela pessoa. A gente não tem um retrato atual do que aquela pessoa está passando. E aí, de repente, a pessoa, sei lá, se mata, por exemplo, e a gente, pô, mas a pessoa tinha tanto sucesso, estava fazendo tanto sucesso. Entendeu? Eu batizei de pode síndrome ser, Robin Williams por isso. Porque pode assim, ser, pode ser. a imagem que a gente tinha do Robin Williams, oh, sucesso, ele só faz uma. E ele fazia há anos sem fazer um sucesso, e só, entendeu? Um fracasso atrás do outro. Entendeu? Será que ela não estava passando por alguma coisa? Essa é conjectura, tá? O que você acha? Eu acho que sim, porque com artista funciona um pouco diferente, né? Com políticos e outros profissionais, eles ficam notabilizados pelas coisas ruins que acontecem e pronto, já estão etiquetados como o cara fazendo um monte de coisa boa e faz uma coisa ruim, ele já está desgraçado, né? É. E isso é comum, principalmente em político, né? Todo mundo lembra que o Maluf falava estupra, mas não mata. Estupra, mas não mata. E que o ministro da Fazenda, que acabou fazendo algumas coisas boas, o Recupero, né, na época, ele ficou famoso porque ele falou, em off, né, uma gravação que foi aberta, ele falou, o que é bom a gente divulga, o que é ruim a gente esconde. E isso saiu não saiu no YouTube porque não tinha ainda, senão teria um maior sucesso, né? Então, pode ser sim, né? Para cantora, a gente grava as coisas boas. Eu, por exemplo, segui Elis desde o lançamento dela em 65 até mais ou menos 73, 74. E essa fase, não que eu não seguia, acompanhava, assistia os eventuais shows e tudo isso, né? Mas eu não era um seguidor ferrenho. Então, pode ser que tenha sido isso. Né? Ela tinha. E afinal, não foram poucos tempos, foram quase 10 anos, né? Entre aspas, que eu me afastei de Elis Regina, que eu me divorciei de Elis Regina. O que acontece é isso, é uma coisa que eu chamo também que é uma certa necrofilia. Depois que a pessoa morre, a gente volta a ter o interesse naquele artista, naquela pessoa, enfim. Né? É do ser humano isso, né? E a gente até volta a ver os trabalhos que a gente não conhecia, que a gente, né, que abandonou o artista em algum momento. Então, acontece, né? Existe. E, bom, era mais ou menos isso. Acho que nós falamos quase tudo, hein? Falamos absolutamente tudo aqui. Meio que bordélico, né? Mas eu acho que vai servir como um registro histórico. Isso daqui foi muito legal fazer. Foi uma caravana desgovernada. Gostei muito. Parede, foi eu só espero que não tenha ficado muito chato, né? Só espero que não tenha ficado muito chato, muito insuportável, porque foram mais de 2 horas de gravação, enfim. Não sei quanto vai ficar isso pronto, mas vai ficar um pouquinho menos de 2 horas, mas vai estar quase lá, está quase batendo. Então foi uma coisa, eu gostaria de resumir, então, tirar uma conclusão depois dessa conversa toda, né? Valeu algumas coisas que se acrescentou. Então, a conclusão do Dimitri Pai para Elis Regina, né? Eu gosto de sempre terminar as coisas de uma forma de end, fim, tá certo? Então, Elis foi uma cantora espetacular, muita técnica, afinadíssima, a maior cantora popular do Brasil, o Pelé da música popular brasileira, ponto. Se aparecer uma outra melhor, eu vou ficar muito, muito feliz. Né? Intensa, muito polêmica. Elis. Intensa, polêmica. Irresponsável, como todas as gênias, né? Para não falar como todos os gênios.
Os gênios são um pouco irresponsáveis. Não tem uma música do Renato Russo que você ficou revoltadíssimo quando o Renato Russo, a música Perfeição, que ele canta. E também vamos celebrar a estupidez de quem cantou esta canção. Venha, meu coração está cantando. Eu falei que ele se chamou de estúpido, né? É mais ou menos isso. Então é isso mesmo, foi uma personalidade, eu acho que valeu a pena esse registro. Claro que tem outros registros muito mais formatados que você encontra por aí, se você quiser algum detalhe, né, da vida pessoal, bibliografia bem ampla, eu acho que valeu a pena. Para mim foi muito bom que eu recordei e aprendi algumas coisas sobre Elis Regina. Beleza? Pois é, eu também aprendi um monte de coisa aqui que eu não sabia. Eu escuto Elis Regina no Spotify, boto lá para tocar. Algumas eu gosto, principalmente na fase bossa nova, eu sou mais da fase bossa nova. Essa fase mais esganiçada, tirando as músicas mais contundentes politicamente, assim, é aquelas músicas muito de amor esganiçado, eu não me identifico muito, não tenho muita paciência. Mas eu gosto muito, eu acho que eu também diria também que é a maior cantora também do Brasil. E quando ela morreu, você tinha 9 anos de idade, né? Bem claro isso daí. Pois é. Então, ainda colocou. Não, tinha menos, não tinha 9, não, tinha menos. Claro. Não faz a conta aí, não, mas tinha menos. Não tinha 9, não. Não tinha 9, não. Bem menos. Tinha 6, 7. Tinha 7, mas tá bom. Não, 9, 6, 7, tá bom. Detalhe. Bom, então, tá bom. O que eu quero dizer assim, também eu gosto muito dela, também escuto muito e é aquela coisa, não sei se é porque meu pai colocou muito quando eu era pequeno, né? Mas é uma música que é o comfort music, eu chamo isso de música confortável pro ouvido, né? Você também tem isso, certo? É aquela música que a gente coloca e sente o conforto, né? E canta um pouco junto, né? Pois é. Canta um pouco. Eu, pelo menos, canto. Você não sei se canta, mas eu canto. Principalmente quando eu estou sozinho, porque eu tenho vergonha de cantar em público, então... Não tem vergonha, não. Cantei até aqui no podcast. Você não cantou, eu cantei. Eu quero com essa voz bonita aqui. É a vida. Tá ótimo. Muito bom, excelente programa, espetacular. Agora eu quero saber de vocês. Vocês querem mais programas assim, mais programas biográficos, né? E o que vocês acham disso? Esse nosso Sem Freio foi completamente diferente do que a gente tem feito, né? Comentem para a gente saber o que vocês acham. Se você estiver assistindo no YouTube, comente no próprio YouTube. Se você estiver no Spotify ou em outra mídia de áudio só, você pode escrever para o nosso e-mail, semfreiopodcast@gmail.com, ou pode entrar lá no YouTube mesmo que você escutou pelo Spotify, entra lá no YouTube e comenta por lá também, porque de repente facilita para a gente ler e organizar esses comentários todos. É isso? Muito bom. Valeu, queria agradecer pela pesquisa sensacional, a pesquisa. Meu pai fez um dever de casa espetacular. Mas eu me diverti também. Algumas coisas eu sabia, outros detalhes, claro que a gente não sabe, mas eu procurei me inserir dentro da história, né? Isso que foi muito bacana. Eu vivi essa história. E o interessante é isso. Você pesquisou agora. A gente gravou urgente, correndo, porque assim... Você esquece, não adianta. Quando você está com um negócio muito fresco, depois do tempo você acaba esquecendo. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sabia absolutamente tudo sobre a vida do Nelson Rodrigues. Tudo. Hoje em dia, Mojica também, eu sabia tudo sobre o Zé Mojica também. Hoje em dia, você vai esquecendo, vão vindo outras coisas, ela substitui no HD e você vai esquecendo, né? Então tem que ser um negócio fresco. Por isso, meu pai estudou, pesquisou agora sobre o tema, a gente já gravou e acho que foi muito rico. Foi muito rica a informação. Eu, como não sabia muita coisa prática mesmo da biografia, meu papel foi mais fazer conjecturas e teorias das conspirações aqui, né? Mas foi bem legal. Muito bom. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Se você for do YouTube, dá um like pra gente, se inscreve no canal e clique no sininho de notificação.
Se você estiver ouvindo no áudio, mande esse áudio para alguém, distribua a palavra, de repente alguém que gosta da Elis, ou quem não gosta da Elis, mas pelo menos se situar historicamente na época. Acho que a gente fez um apanhado geral daquela época. Tal como o podcast que a gente fez sobre o Premeditando Break, Premê, falando com o Marcelo Galbetti, que é membro do Premê, né? Banda que eu adoro, e a gente situou também na época, inclusive está aí disponível para quem quiser, recomendo um dos melhores podcasts que a gente fez, para quem gosta de música, a gente fez uma passagem histórica pelo mundo da música, com alguém que estava lá mesmo, então foi muito bom, o episódio número 12, Sem Freio número 12, escuta, se você gostou desse episódio da Elis, eu acho que o Sem Freio número 12 vai complementar muito bem o que a gente falou aqui, certo? Tchau, tchau, até a próxima. Valeu, meus queridos. Tchau, tchau. Beijo no coração.